Oi pessoal, meu nome é Rabi, eu sou uma das monitoras de vocês de pediatria e eu fiquei responsável pela revisão das doenças exantemáticas. Essa revisão vai ser baseada nos casos clínicos que vocês receberam no pré-teste e a gente vai tentar ser o mais objetivo possível, focar nas coisas mais importantes daquelas doenças que tinham no pré-teste, de algumas outras também, mas infelizmente não dá pra gente abordar tudo, Desde já eu me coloco à disponibilidade, se vocês tiverem qualquer dúvida, qualquer pergunta, podem falar, podem pedir ajuda, certo? Então, para começar, pessoal, eu trouxe uma definição das lesões alimentares, porque às vezes a gente ouve falar dos exantemas, da definição deles, e não consegue visualizar isso muito bem na nossa mente. Então, depois vocês podem dar uma olhadinha com mais calma, ler, Mas basicamente o que é importante é vocês entenderem que a maioria dos exantemas, eles são maculopapulares, ou seja, são formados de máculas, que são manchas sem relevo, e de pápulas, que são lesões com relevo e de pequeno diâmetro. Então, isso engloba a maioria das doenças exantemáticas, e há algumas delas, poucas, como a varicela, a doença mão-pé-boca, elas têm apresentação vesicular ou de bolhas, certo? Que são lesões com conteúdo líquido e a diferença é que a bolha é maior do que a vesícula. Então, o primeiro caso, ele trata de um adolescente. É muito importante esse dado, da idade do paciente. As doenças exantemáticas, muitas delas têm preferência por alguma idade, então acontece mais no lactente ou mais no escolar. Essa que a gente vai falar agora, ela é bem comum na adolescência. Então, ele é um adolescente, ele vem com um quadro arrastado, Então, ele já está com febre há uma semana, mas ao mesmo tempo parece que esse quadro não foi sempre grave, Parece que ele tem piorado nos últimos dias. Esse paciente tem algumas manifestações localizatórias, então ele tem uma faringite, que no exame físico ela foi mostrada como uma faringite exudativa. Ele também tem uma linfonodomegalia cervical e ele também tem uma dor à deglutição, Essa dor é referida pelo paciente, então provavelmente é algo que atrapalha a sua qualidade de vida, que tem incomodado, Ao mesmo tempo, ele também tem algumas manifestações que são mais sistêmicas, Então, por exemplo, essa febre, Ele também tem náuseas, ele sente essa fadiga, esse cansaço, Então, parece que é uma comorbidade que tanto traz sintomas localizatórios, localizados, e também sistêmicos. Outra coisa importante a ser notada aqui é que ele traz uma história de que ele fez uso de amoxicilina há 3 dias, porém ele não teve melhora. E no exame físico, é notado um edema em pálpebra superior e um exantema macular, leve no tronco e nos braços. E aí a questão pede o diagnóstico e a conduta. Então aqui a gente já pode ir pensando nos itens, Então, faringite streptocócica é um item cabível aqui, É bem possível. Por quê? Porque ele tem essa história de febre, Aqui não diz se a febre foi mensurada, se era alta ou baixa, mas tem essa história de febre. Tem essa história de dor à deglutição, Tem também essa linfonodomegalia, tem essa faringite exudativa, Poderia ser. O problema aqui, pessoal, é que ele já fez uso do tratamento para faringite, O tratamento padrão é a penicilina benzatina, mas também pode ser utilizado a amoxicilina via oral. O tratamento via oral não dura só 3 dias, Mas 3 dias é tempo suficiente para avaliar a resposta de um antibiótico. Então, se ele está usando há 3 dias e não obteve melhora, provavelmente esse antibiótico não está funcionando para essa doença. Além disso, a conduta sugerida no item A é trocar por amoxicilina clavulonato. E vocês vão ver na Infecto que a gente não usa clavulonato para streptococcus. O mecanismo de resistência deles não é produção de beta-lactamase. Então, a gente não usa o clavulonato, que é um inibidor de beta-lactamase.
O item B traz a doença de Kawasaki. Essa é uma doença que acomete mais crianças, né? Menores de 5 anos. Então, aqui a idade é um fator importante. E o item D traz a difteria, que é uma doença que a gente nem ouve mais falar. Ela praticamente não se vê mais, principalmente porque ela é uma doença imunoprevenível, né? E a vacina, né, a DTP, ela está presente no PNI. Então, a gente fica com o item C, que diz que o diagnóstico é mononucleose infecciosa e a conduta seria sintomáticos. Então, falando da mononucleose infecciosa, ela é conhecida como a doença do beijo ou a doença das 1000 faces. Doença do beijo, por quê? Porque a via principal, não a única, mas a principal via de transmissão é a saliva, e ela é bem incidente, tem um pico de incidência na adolescência. Então, ela é conhecida como doença do beijo e doença das 1000 faces porque ela se apresenta de muitas maneiras, né? Ela pode ter várias apresentações. 90% dos casos de mononucleose são causados pelo EBV, que é Epstein-Barr. Ele é um vírus da família herpes e como os vírus da família herpes, né, ele tem a capacidade de ficar latente no organismo do ser humano. Então, ele pode ficar lá por muito tempo, depois ele pode reativar. Essas reativações podem, inclusive, ser assintomáticas, o paciente não sabe que ele está reativando, mas ele fica transmitindo para outras pessoas. Então, esse é um problema do EBV. Como a gente viu no caso, né, ele traz umas queixas bem sistêmicas, então, traz esse quadro de prostração, cansaço, adinemia. Essa odinofagia é importante, ela realmente prejudica a deglutição. O paciente, em 90% dos casos, tem uma linfadenopatia generalizada e em 50% tem uma esplenomegalia. Isso, inclusive, faz com que, às vezes, a queixa do paciente seja uma dor no quadrante superior direito, que é causada pela esplenomegalia, né? Existe uma tríade clássica, que quando vocês virem essa tríade, vocês acendem a luzinha e pensem, pode ser mononucleose infecciosa. Essa tríade é composta por fadiga, faringite e linfadenopatia. E essas 3 características o nosso paciente apresentava. Outra característica muito marcante da mononucleose infecciosa é esse exantema pós-penicilina. Então, normalmente, os pacientes, provavelmente porque são diagnosticados como faringite streptocócica, eles são medicados com amoxicilina ou ampicilina e eles desenvolvem esse exantema depois. Então, às vezes, o paciente até interpreta aquilo como uma alergia, né? E diz, eu tenho alergia à penicilina. Na verdade, o que ele teve foi essa reação, né? Da mononucleose. Então, é outra coisa também para acender o sinalzinho. Quando vocês virem isso, exantema pós-penicilina ou pós-amoxicilina, pós-ampicilina, pensem em mononucleose infecciosa. Outro sinal, que não é patognomônico, mas geralmente está presente, é esse sinal de Hoagland. Ele é esse edema na pálpebra superior. E um problema muito importante da mononucleose é que ela causa complicações em muitos órgãos e sistemas. Então, causa anemia, causa cefaleia, outras complicações neurológicas, mas principalmente a rotura esplênica. Então, pelo paciente ter essa esplenomegalia, ele fica muito suscetível a essa rotura por traumas, e essa rotura é uma complicação muito séria. Então, uma das partes do tratamento é você orientar o paciente a ter esses cuidados, né, para evitar essa rotura. Inclusive, você tem que orientar o paciente a evitar esportes de contato, né, em que ele esteja exposto a um maior risco. O diagnóstico, ele é sugerido pela clínica. No hemograma existe um achado que é bem característico também da mononucleose infecciosa, né, que mais uma vez acende a sua lanterninha, que é a linfocitose atípica. Ou seja, o paciente vai ter uma leucocitose, como nas infecções virais normalmente tem, mas os linfócitos especificamente vão estar bem altos e eles vão ter atipias, né, vão ser linfócitos ativados. Esse diagnóstico ele é só sugerido, assim, né, mas ele é confirmado mesmo por sorologias. Então, existem anticorpos específicos, né, e anticorpos heterólogos.
O tratamento é basicamente com sintomáticos, não existe um antiviral para o EBV. É importante lembrar de evitar o ácido acetilsalicílico pelo risco da síndrome de Reye. E não existe vacina para esse vírus, certo? E isso é um problema, porque o EBV está implicado em algumas doenças, algumas neoplasias, né? Ele é um vírus oncogênico. E aí não existe vacina, os pacientes passam talvez a vida inteira transmitindo, né? Então esse é um problema relacionado ao Epstein-Barr. O próximo caso é de um pré-escolar de 3 anos, que ele tem um quadro de febre, mas essa febre é baixa, então ela foi mensurada, tá aqui, 38 graus. Ele tem um quadro mais sistêmico, né? Dor de garganta, mal-estar, diminuição do apetite, e ele tem adenomegalias. E é muito importante aqui que essas adenomegalias, elas são de um local bem característico dessa doença. Então, elas são em região suboccipital e pós-auriculares. Essas adenomegalias, elas foram seguidas depois, né, por rash macular. Esse rash, ele é róseo, né, tem uma cor rósea, bem clarinha, e ele é irregular, ele é disseminado. E uma coisa muito importante também é que ele foi iniciado em face e no pescoço, e depois ele se distribuiu pelo corpo. Ou seja, é um rash crânio-caudal, né? Ele surge mais ali na região da face, do pescoço, né? E depois é que ele vai se distribuir. Esse rash não descama quando ele desaparece, essa também é uma característica muito importante. E é relatado que no início do quadro, o exame da orofaringe mostrava umas lesõezinhas pequenas, róseas, umas petequias, né? Que são lesões pontiformes no pálato mole. Então, ele vai perguntar na questão qual é o agente causal determinante. E aí as opções são rotavírus e norovírus, que são vírus implicados bem mais em quadros gastrointestinais, abdominais, não tanto em quadros respiratórios ou cutâneos. O vírus da rubéola e o vírus do sarampo, né? E esse é o principal diagnóstico diferencial, né, entre rubéola e sarampo. Então, a gente vai ver que existem algumas características aqui que falam contra o sarampo. Por exemplo, a febre baixa, né? No sarampo a febre é mais alta e é crescente. Esse rash que não descama quando ele desaparece, e a descamação é uma característica muito marcante do sarampo. E essas lesões pequenas de coloração rosa, né, que são uma marca da rubéola, tem até um nome específico que a gente vai ver agora. Então, esse é um caso de rubéola, né? A rubéola é causada por um rubivírus, é uma doença benigna e autolimitada, e ela hoje praticamente não é vista mais, né? Porque desde 2015 o Brasil ele recebeu o certificado de eliminação da rubéola pela OMS. Então, ainda podem existir alguns casos, né? Poucos casos, mas ela é praticamente não é mais vista. O principal problema da rubéola é a síndrome da rubéola congênita, né? Essa é a preocupação principal. Então, geralmente a rubéola apresenta pródromos de febre baixa, e isso é um diagnóstico diferencial com sarampo, né? E outros sintomas mais sistêmicos, como mal-estar, anorexia, mialgia. Tem uma hiperemia conjuntival, e é importante porque no sarampo existe uma conjuntivite purulenta, e na rubéola não, é só mesmo a hiperemia, fica vermelhinho, mas não tem pus. E essas linfadenomegalias da rubéola, elas são bem marcantes de ser nesses locais, né? Então, é suboccipital, retroauricular e cervical posterior. O rash da rubéola também é bem característico, é um rash mais rosado, ele tem essa distribuição crânio-caudal, ele geralmente não coalesce, né? Não se junta, tem umas áreas de pele sã no meio, e ele desaparece sem descamar, que é também um diagnóstico diferencial do sarampo, que ele causa o sarampo, quando ele desaparece, ele tem uma descamação furfurácea, assim, a pele fica parecendo areia. Um sinal bem marcante da rubéola também são as manchas de Forchheimer, que são essas lesões rosadas que foram descritas pelo paciente. Eu trouxe aqui uma foto para vocês. São essas petequias, né, esses pontinhos vermelhos no pálato mole, certo? E aqui na outra foto tá o exantema da rubéola. Como vocês podem ver,
ele é mais rosinha, ele é mais, ele tem pele sã no meio, né, ele não coalesce, não fica tudo junto, e ele tem essa distribuição crânio-caudal. Opa, pessoal, desculpa. Pronto. Outra característica da rubéola também é que ela pode ter tanto leucopenia, como trombocitopenia, como anemia no hemograma, certo? Então pode ter essa depressão das células sanguíneas. E o diagnóstico de certeza, né, só pode ser feito por sorologia ou por isolamento viral, né? Então, a clínica ela serve para suspeitar. Mas como não existe um tratamento específico, né, o tratamento é assintomático, isso acaba não fazendo tanta diferença, né? Faz mais diferença, sim, para inquéritos epidemiológicos, né? Essa é uma doença de notificação compulsória, então precisa ser notificado todo caso suspeito, todo caso confirmado e todo caso descartado precisa ser notificado. E ela é uma doença imunoprevenível, né? Então ela existe a vacinação para a rubéola e existe também uma profilaxia pós-exposição, que também é feita com a vacina e que pode ser feita até 72 horas depois da exposição, se eu não estou enganada. Então aqui eu trouxe para vocês um quadrinho para diferenciar o sarampo da rubéola, vocês podem ver depois com mais calma, porque eles são a sombra um do outro, né? São os mais parecidos, assim. Pronto. A próxima questão, ela traz um menino de 4 anos, então é importante prestar atenção no sexo e na idade, né? E ele tem uma febre diária, e dessa vez essa febre é alta, né? Diferente do caso passado de rubéola, essa é uma febre alta. E que se iniciou há 7 dias, então já é uma febre prolongada, já é uma febre arrastada. A mãe nota que no segundo dia de febre ele diminuiu a aceitação alimentar, e aí ela levou ele ao pronto-socorro. Lá ele recebeu o diagnóstico de faringite, recebeu penicilina, mas não melhorou. Então a gente pode até levar em conta aquilo que eu falei dos 3 dias, né? Se o paciente já está há 7 dias com essa doença e ele recebeu a penicilina no segundo dia, então já faz um tempinho e ele não teve melhora, então provavelmente não foi eficaz mesmo, assim, né? E aí, há 2 dias, né, mais recentemente, a criança começou a apresentar hiperemia conjuntival, então ficou com a conjuntiva vermelhinha, como na rubéola, mas sem prurido e sem secreção. Então, isso também elimina um pouco o sarampo, né? Que o sarampo tem secreção ocular. Então, a criança foi para o pronto-socorro hoje e ela tá com estágio geral regular. Ela tá febril, né? Tá com a febre um pouquinho mais baixa. Ela continua com essa hiperemia. No exame físico é notado um enantema e fissuras labiais. Então, ela tá com a boca bem avermelhada e os lábios estão com fissuras. Ela tem um linfonodo único na cadeia cervical anterior direita, e esse linfonodo é relativamente grande, tem 2 centímetros, mas ele tem características benignas, né? Ele é móvel, fibroelástico, não tem sinais flogísticos. Os outros exames são normais e ele tem edema nas mãos e descamação periungueal. Então, esse é um caso... tem os exames, gente, desculpa. Aqui é trazido os exames dele, né? A gente pode perceber que ele tá com hemoglobina menor do que 11, então ele tá com anemia. Ele tá com uma leucocitose e trombocitose. E essa trombocitose é muito importante em relação ao tempo de doença. Então, se eu voltar aqui, vocês vão ver que ele tá mais ou menos no 8º dia de doença e ele tá com trombocitose. E aí a pergunta é, com base nesse caso, que outro exame está indicado para a investigação desse paciente? Então, comentando rapidamente, né? A antistreptolizina O, ou ASLO, ela é usada na investigação da febre reumática por Streptococcus beta-hemolítico do grupo A, né? Que causa faringite streptocócica. Então, como a gente viu lá no caso, provavelmente esse não se trata de um caso de faringite streptocócica, né?
já que não apresentou melhora com o uso da penicilina benzatina. O PPD, né, é um teste para tuberculose, cultura aeróbica de urina, né, tinha até um exame de urina, mas eu não trouxe porque estava normal, e o item D, um ecodoppler cardiograma. Então a gente vai ver, gente, que essa é a doença de Kawasaki. É uma doença bem rara no mundo, assim, né? Ela é mais comum no Japão e em países ali em pessoas, na verdade, de origem oriental, mas por alguma razão que eu não sei explicar e eu não sei se já existe explicação, ela é bem comum aqui no Ceará, principalmente no serviço do São José e ali da faculdade, né? Então é uma coisa que é muito vista, geralmente é cobrada também, não só na prova do módulo, né, mas assim, nas provas de residência sempre tem caído nos últimos anos. Então, a doença de Kawasaki é uma vasculite aguda e ela não tem uma etiologia definida. Então, existem hipóteses de que possa existir um patógeno transmitido pela água ou pelo ar que ainda não tenha sido descoberto, ou que é uma doença autoimune, que os anticorpos do próprio paciente atacam os vasos, ou que existe associação com outros gatilhos, enfim. Essa etiologia ainda não foi elucidada, foi descrita uma predisposição genética, mas não é a totalidade da causa, né? Não foi descoberta. Nessa doença, os pacientes eles têm vários acometimentos vasculares, principalmente de artérias de médio calibre, especialmente das coronárias. Então, existe uma deposição de trombos nos vasos, né, trombos plaquetários. Existe também um enfraquecimento da camada vascular, da parede dos vasos, pela deposição de fibrina. Então, ao mesmo tempo que espessa a camada do vaso e diminui a luz, essa camada também fica frágil, né, fica friável. Então, é muito comum acontecerem aneurismas de coronária, e isso é muito, muito, muito grave. Ela é uma doença que acomete mais o sexo masculino, né, como era o caso do nosso paciente, e, como eu tinha falado, é mais comum em menores de 5 anos, e ela é bem rara antes do primeiro mês de vida. Os sintomas clássicos de Kawasaki são 5, e são baseados neles que a gente dá o diagnóstico, né. Existe um mnemônico para lembrar, que é o Crash and Burn. Vocês vão lembrar que Kawasaki é essa moto verde aí do Japão, eu acho, não sei, mas é essa moto verde. E aí vocês vão imaginar que ela bateu e pegou fogo, né? Aconteceu um desastre, uma tragédia. Mas aí vocês vão lembrar, porque o crash são as manifestações clínicas mais comuns, né? Os critérios maiores. E o burn é a febre, né? Então é importante lembrar que essa é uma febre prolongada. Então, é uma febre maior do que 5 dias, e isso é um diagnóstico diferencial de sarampo também, porque sarampo não costuma dar uma febre tão longa assim. E essa febre, ela não cede com antipiréticos, certo? Então, é uma febre alta, é uma febre longa e que não cede com antipiréticos. E aí, os critérios, né, sintomas são sede, conjuntivite. Essa conjuntivite, ela não é purulenta, e ela tem um limbo, né? Eu acho que eu não coloquei uma foto, mas vocês podem procurar depois. É bem característica. O R é o rash. Esse rash, ele acomete todo o corpo e ele é polimorfo. Ou seja, não existe uma forma específica. Ele pode se apresentar de qualquer forma. Geralmente, ele aparece mais como mácula papular, mas ele é polimorfo. E esse rash, ele é descamativo. Só que diferente do sarampo, ele não descama dessa forma furfurácea, né, parecendo areia. Ele descama mais em dedo de luva, né, nos dedos dos pés e das mãos. O A é de adenopatia. Essa adenopatia, geralmente, ela é unilateral, né, ela é única, mas não é obrigatório. Mas ela sempre é grande, então ela é maior que 1,5 centímetro. E no nosso paciente, né, tinha 2 centímetros. O S, né, é da língua morango. E ela geralmente vem acompanhada de um enantema oral, a boca bem vermelha, como a gente viu no nosso caso,
e lábios ressecados e até mesmo com fissura. E o H, né, é de hands and feet, mãos e pés, e geralmente tem o que? Inchaço, né, edema e descamação. Como eu falei, essa descamação é em dedo de luva. Então, aqui tem essa foto com as manifestações, né, para vocês olharem bastante para essa foto, lembrarem dela na hora da prova. E o diagnóstico de Kawasaki, como eu falei, ele é feito pela clínica, né? Então, você precisa ter o burn, né, que é a febre de mais de 5 dias, lembrando, febre alta, prolongada, que não cede com antipiréticos. E mais 4 dos 5 critérios. Isso, se você fechar, é o Kawasaki completo, né? Mas você pode ter Kawasaki incompleto, que é quando você tem essa febre alta, prolongada, mais que 5 dias, que não cede com antipiréticos, mas você não fecha os 4 critérios, né? Você tem menos. Geralmente, nesse caso de Kawasaki completo, é usado laboratório ou outros exames que possam ajudar, né, no diagnóstico. Outra opção também é quando você tem alguns critérios que não fecham os 4, mas você tem um ecocardiograma alterado. Então, você já pode dar o diagnóstico de Kawasaki, principalmente nas crianças mais novas. E aí, gente, a lição que talvez seja a mais importante, assim, dessa doença, que era inclusive o que a questão perguntava, né? Se você suspeitar de Kawasaki, faça um eco. Sempre faça um eco. Sempre. E assim que você pensar, tô pensando aqui, já tô fazendo o pedido do eco. Sempre tem que fazer o eco, gente, porque a principal complicação, como a gente viu, é o aneurisma de coronária. Mas não é só essa complicação, né? Kawasaki também dá miocardite, e isso pode prejudicar muito a vida do paciente, sem falar no risco de óbito, né? Então, é importante lembrar que essa é uma criança que tem menos de 5 anos e que tá ganhando aí, né, uma cardiopatia, provavelmente, assim, para a vida toda. Então, quanto mais precocemente você diagnosticar e intervir, melhor vai ser o prognóstico dessa criança. Então, sempre façam um eco, certo? O tratamento, ele visa basicamente evitar essas complicações cardíacas, né? Como a gente viu lá no começo, essa é uma vasculite autolimitada. Mas se ela complicar com esse aneurisma, essa miocardite, pode ser bem grave. Então, para tratar, a gente usa a imunoglobulina endovenosa e o ácido acetil salicílico. Mas o ácido acetil salicílico não tem um risco da síndrome de Raynaud? Tem esse risco mesmo. E aí aqui você tem que pesar o risco e o benefício, né? Então, às vezes é melhor e preferível você dar o AS e ficar monitorando de perto esse paciente e intervir precocemente, do que você deixar ele ter um aneurisma de coronária aos 5 anos, né? Então, aqui eu trouxe para vocês observarem depois com mais calma, né? Alguns critérios diagnósticos de laboratório. É só importante enfatizar aqui que a trombocitose já é uma manifestação mais tardia, né? Vocês lembram que eu falei lá no começo? Olha, o paciente está com trombocitose. Porque no começo dá trombopenia, né? Então, mais ou menos depois do 7º dia que as plaquetas começam a subir e sobem muito. E outra coisa muito importante que eu esqueci de colocar aqui é que não se deixem enganar assim, né? Se o paciente tiver uma PCR para um vírus positiva, né? Porque o paciente pode ter e também ter Kawasaki. Então, sempre façam o eco. Sempre. Aqui tem outra foto, vocês podem ver depois com mais paciência. Isso aqui é a cara das provas, viu, gente? Saber quando é que surge a febre, o que é que surge junto com a febre, quando é que surge o aneurisma, se é cedo, se é tarde, se é uma complicação aguda ou subaguda. Então, vale a pena dar uma olhadinha com carinho e com atenção nesse gráficozinho depois. A questão 11 é uma questão bem geral, ela aborda várias exantemáticas, então a gente vai tentar ir por item. O primeiro item, né, fala que o eritema infeccioso, ou parvovírus B19, que é causado pelo parvovírus B19, é caracterizado pelo início do exantema maculopapular quando há o desaparecimento da febre. Então, isso não é verdade. Essa figura aqui do Kawasaki, existe uma muito parecida com essa para o exantema súbito, né?
E o que ela mostra? Ela mostra, assim, a febre, e aí quando a febre acaba, surge a manifestação na pele. Então, quando tem uma figura dessa, que acabou a febre e depois surgiu a manifestação na pele, é muito, muito, muito sugestivo de exantema súbito, certo? Ou roséola infanto. Então, vocês vão lembrar disso, exantema súbito. Como assim súbito? Eu não estava esperando. Então, a criança, ela teve um febrão, né, febre alta mesmo, tipo 40 graus, e aí 3, 4 dias de febre. Só que a criança tá bem zona, vocês podem ver aqui, tá tranquila e calma, bagunçando toda a casa, comendo óculos. Então, a criança tá muito bem, obrigada, não tem quem diga que ela está com 40 graus de febre. E aí, sei lá, no terceiro, quarto dia, essa criança ficou boa da febre, melhorou. A mãe já tá agradecendo a Deus que a criança ficou bem. E aí, no outro dia, do nada, totalmente súbito, essa criança surge com esse rash, certo? O rash é muito parecido com o da rubéola, então ele é rosa, ele é entremeado por pele sã, né? Geralmente surge na cabeça e no tronco e vai descendo. E uma coisa muito importante do exantema súbito é que ele traz complicações neurológicas, principalmente convulsão febril. Então, ele é a condição mais associada à convulsão febril no lactente, certo? Ele acontece mais em lactentes, né? Em nenéns, assim, de 6 meses, mais ou menos. É muito importante lembrar que ele é um vírus, ele é causado pelo herpes vírus e não pelo parvovírus B19. A gente vai já falar dele. E o diagnóstico, novamente, né, é por sorologia e o tratamento é assintomático. É uma doença autolimitada, né, geralmente a criança logo fica bem. O medo mesmo é só da convulsão. O parvovírus B19 vai causar o eritema infeccioso, que é o espelho do exantema súbito. Então, às vezes a gente confunde, né, eritema infeccioso e exantema súbito. Então, vocês tentem lembrar dessa parte do súbito, né? De que a criança tá boa, assim, tá tranquila, com a febre dela. E aí, de repente, surge o exantema. E no eritema infeccioso, vocês podem lembrar dessa bonequinha aqui, né? Do Ei, não me esbofeteia, porque é o que causa a face esbofeteada, né? Então, o que acontece? Ele é causado pelo parvovírus B19. Ele acomete mais crianças mais velhas, né, entre 5 e 15 anos, então isso também ajuda a diferenciar do exantema súbito, que é mais um lactente. E como é que acontece? A criança tem um quadro, assim, específico, tem um cansaço, uma dorzinha, dor de cabeça, pode ter sintomas respiratórios, e aí, ou ela pode até não ter nada, e começar já com essa face esbofeteada. Então, essa foto é bem característica, né? O exantema surge na região malar, e aí ele não acomete nem o nariz, nem a testa e nem a região perioral, que é o chamado sinal de Filatov, que é bem comum na escarlatina também. E aí essa criança fica com esse rostinho assim por 1 a 4 dias, e aí depois ela vai surgir um exantema no corpo todo. Esse exantema, ele é rendilhado. Se vocês prestarem atenção, ele tem umas áreas de pele sã aqui no meio, e ele é bem desenhadinho, assim, né? Parece mesmo uma renda. Então, ele fica lá por uns 10 dias, ele não acomete palma nem planta, e ele também não descama, certo? E aí, depois disso, a criança vai melhorar, né? É uma doença autolimitada. Qual é o problema? O problema é que essa criança pode ter recidivas desse exantema. Então, toda vez que ela se expor ao calor, ou que ela tiver um estresse, que ela tiver um exercício físico mais intenso, ela pode se expor. Então, é muito importante falar isso para os pais, né? Para evitar que eles voltem ao pronto-socorro e passem por todo aquele estresse. É muito comum ter essa recidiva, certo? Então, normalmente, essa é a história clínica, assim, do eritema infeccioso, né? E eu vou colocar também um resuminho para vocês diferenciarem do exantema súbito, certo? Ele também não tem tratamento específico e não tem vacina, certo? Pronto, aí o item B ficou trocado aqui, gente, desculpa. O item B diz que a doença mão-pé-boca é causada pelo herpes vírus 6 e 7. É falso, né? A gente acabou de ver que o herpes vírus 6 e 7 causa o exantema súbito. E a mão-pé-boca é causada pelo Coxsackie vírus.
O item C vai dizer que o envolvimento do couro cabeludo, mucosa oral e genital não ocorre na varicela, e isso é falso, né? A varicela pode acometer essas regiões, inclusive regiões cobertas como o couro cabeludo. O item D vai dizer que a adenomegalia retroauricular e as manchas de Koplik são características da rubéola. A adenomegalia realmente é, né? A gente tinha visto. Mas as manchas de Koplik, elas são patognomônicas do sarampo, certo? São esqueci o nome, mas é uns pontinhos vermelhos com halo branco na região da bochecha, aqui por dentro, né, em oposição aos molares. E o item E diz que o Epstein-Barr vírus é responsável por cerca de 80% dos casos de mononucleose infecciosa, né, que a gente já tinha visto. Uma coisa importante é que ele não causa 100%, né, causa 80%. Então, existem alguns patógenos que causam uma síndrome monolike, né, como toxoplasma, como adenovírus, certo? Para terminar, gente, a última questão, que é uma revisão, né, do que é mais importante de cada doença, assim, né, como lembrar de forma rápida. Então, vamos lá. Qual é essa doença que tem uma febre alta, tem um estado geral preservado e o exantema acontece tanto na face como no tronco? Então, a gente vai lembrar, quando pensar em febre alta e estado geral preservado, vocês vão lembrar da fotinha lá do menino comendo óculos e bagunçando a casa. É o exantema súbito, certo? A criança tá de boaça, não tem quem diga que ela tá com 40 graus de febre. A segunda, linfadenomegalias, febre e raste maculopapular róseo. Então, isso é muito característico da rubéola, certo? Tanto a parte do róseo, né, como as linfadenomegalias. O 3, febre alta, eritema pontiforme e descamação laminar. Esse eritema pontiforme também é chamado de pele em lixa. É muito característico da escarlatina, que é uma infecção causada pelo Streptococcus beta-hemolítico do grupo A, né? Ela causa essa pele em lixa, né? Esse eritema que é tão pontiforme que parece mesmo que a pele é áspera. E aí tem também essa descamação laminar, né? E tem também o sinal de Filatov, que a gente conversou, que é essa palidez perioral. A quarta, o raste morbiliforme, tosse e descamação furfurácea. Então, o sarampo causa muito sintoma respiratório, né? Causa esse quadro de tosse, às vezes até mesmo de envolvimento do ouvido, né? Dos olhos, como a gente viu. E essa descamação furfurácea, como eu falei, né? Como se a pele fosse areia. Então, esse é o sarampo. E o 5, exantema inicial em face e depois caso lesões recidivantes, que é o que a gente acabou de falar, é o da criancinha que pede para você não esbofetear, né? Então, é o EI, que é o que? Eritema infeccioso, certo, gente? Tá aqui a resposta, para vocês verem com mais calma depois. Eu sei que foi meio aperreada, assim, né? Muita coisa pra falar. Eu tentei ser o mais breve possível, porque eu acho que deve estar todo mundo muito cansado, exausto. Mas eu espero que tenha sido proveitoso, espero que tenha ajudado vocês. Me desculpem se eu tiver falado rápido. E eu tô disponível para tirar qualquer dúvida, né? Tá aí o meu e-mail, mas eu também tô no grupo, né? Da monitoria, então vocês podem falar no WhatsApp sem problema. E é isso, gente. Espero que vocês façam uma boa prova, que dê tudo certo. E qualquer coisa, estamos aí, viu?